Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade nos nossos estudos. Vamos entrar agora no capítulo 2, vamos falar um pouquinho de desenvolvimento de software. Eu listei aqui no capítulo 2 uma série de ciclos de vida, no total aqui são 7 ciclos de vida, com modelos diferentes de construção de software. Vale a pena lembrar que não existem só esses modelos, só esses ciclos de vida, tem N ciclos de vida. Só que com esses daqui nós vamos conseguir ter uma base e eles vão servir de entendimento para qualquer outro. Tá? Antes de falar um pouquinho do primeiro modelo, que é o modelo cascata, o waterfall, eu vou falar um pouquinho que são modelos prescritivos. Um modelo de processo prescritivo foi originalmente concebido para trazer ordem ao caos que existia na área de desenvolvimento de software. Então, o que é isso? Lembra que a gente estudou lá no capítulo 1? Quando eles começaram, os desenvolvedores começaram a fazer o processo de construção de software, esse processo era desordenado, cada um começava por onde achava melhor, a gente não tinha ainda a concepção de processo ou método. Podia até ter algumas ferramentas, mas ainda não tinha padronizado como que se iria construir um software. Durante todos esses anos que os modelos prescritivos têm sido estudados e utilizados, concluímos que esses métodos chamados de tradicionais, eles podem proporcionar uma grande contribuição com uma estrutura estável e, além disso, fornecer um roteiro. Então, como é que a gente chegou nessa conclusão? Vamos começar de um ponto específico. Qual que é esse ponto? Vamos começar codificando? Ou, de repente, a gente pode começar sabendo qual que vai ser a ideia do software que a gente vai construir. Então, começou a se estabelecer um roteiro, ou então um passo a passo, para a gente começar a desenvolver. Esses modelos são denominados de prescritivos porque eles prescrevem um conjunto de elementos, de processos e com atividades específicas, tanto para a engenharia de software, quanto para tarefas, quanto para produtos, quanto para garantir a qualidade, para garantir controle de mudança, isso em qualquer projeto. Tá? Vamos dar início agora aqui a falar sobre um modelo em cascata. O modelo em cascata, ou waterfall, é um dos mais antigos. Se trata de um dos modelos mais antigos e serve de base para outros modelos mais modernos de desenvolvimento. Todas as fases de desenvolvimento são divididas em sequenciais. O desenvolvimento fica em um sentido único, tá? Esse sentido pode ser da esquerda para a direita, vai depender da leitura. E as etapas não se repetem. O que acontece? Nós temos aqui algumas etapas para poder trabalhar. Eu vou dar a primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Nenhuma dessas etapas vai se repetir. Tá? Somente quando a fase atual é finalizada que a próxima é iniciada. Tá? Então a gente tem um alto grau de dependência. A gente só vai iniciar a próxima etapa quando a etapa anterior estiver totalmente finalizada. Neste modelo, não temos entregas parciais, somente projeto finalizado. Tá? Então, assim, o modelo em cascata ele é utilizado principalmente quando nós temos requisitos. O que é um requisito de um sistema? É a gente falar o que esse sistema tem. Quando esses requisitos eles são muito bem definidos e muito bem compreendidos. A gente sabe, vamos dar uma recapitulada, quais são os tipos de requisitos que nós temos. Basicamente, nós temos requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Para os requisitos funcionais, vamos dar um exemplo. A gente vai pegar um sistema e esse sistema necessita de um cadastro de, vamos supor, clientes. Então, qual que é um requisito funcional? Um dentre vários requisitos. Esse sistema deve cadastrar clientes. Outro requisito funcional. Esse sistema deve prover um relatório e esse relatório tem que ser em formato PDF. O que seria um requisito não funcional? É um requisito que esse sistema tem que ter, mas não necessariamente é uma função que ele desempenha. No caso, a gente pode ter um requisito não funcional desse sistema ter obrigatoriedade ou parte dele tem que ser utilizado em web. Então, ter um requisito não funcional, requisitos funcionais, quando a gente soma isso tudo, a gente tem a concepção do que precisa ser feito, tá bom?
Uma forma de utilizar o modelo em cascata é quando precisamos fazer adaptações ou aperfeiçoamentos em sistemas que já existem. O que acontece? O modelo em cascata, como ele é um modelo antigo, né, ele foi mais ou menos na década de 80, naquele período ele funcionava muito bem. Por que isso? Porque naquele momento o mundo estava vivendo em outra rotina, em outra velocidade, né? Por que hoje nós estudamos modelos de vida de software ágil? Porque hoje o mundo pede mais agilidade e pede mais entregas. Então o modelo cascata, durante um tempo, ele foi bem utilizado, porque a gente podia desenvolver com mais parcimônia, né? O processo de desenvolvimento, ele em si era mais lento, porque as pessoas também estavam começando a entender como é que esse processo ia ser feito, tá bom? Também podemos utilizar esse modelo de cascata quando um software necessita de uma nova funcionalidade e os requisitos também dessa nova funcionalidade estão bem definidos. Então vamos voltar um pouquinho naquele exemplo que eu dei. Nós vamos fazer um cadastro de usuários no nosso sistema. Vamos supor que o primeiro cadastro foi feito só com nome, telefone e um e-mail. E agora surgiu-se a necessidade de também armazenar um endereço. Então a gente já sabe que esse requisito está bem definido, precisa ter endereço no cadastro de clientes. Então a gente vai fazer, né, uma modificação e pode ser usado esse modelo em cascata, tá bom? Ele sugere uma abordagem sequencial e sistemática para o desenvolvimento do software. Lembrando que a gente falou, né? Porque a gente precisa de passar por todas as etapas. Dessa forma, começamos com o levantamento de requisitos ou as necessidades junto ao cliente. Então o que acontece? Essa primeira parte que eu estou colocando, que é de análise, do que se trata essa análise? A análise é mais um levantamento, tá? Todos os outros ciclos de vida também nós vamos ter etapas parecidas com essa, que é a etapa de análise. E nessa etapa de análise, a gente pode fazer algumas abordagens. A primeira e a clássica é você realmente ver com o seu cliente o que ele precisa. Que nada melhor do que ele mesmo lhe falar do que ele precisa. Então, esse processo ele pode acontecer através de reuniões, você pode fazer um questionário para ele responder, você pode também fazer observações, não só com o cliente, né, com o stakeholder. Você também pode fazer esse processo com as pessoas que vão utilizar o software. Né? Que nada melhor do que alguém que está ali utilizando diariamente, sabe sua rotina, para poder falar, né, o que esse software de repente deveria ter. Obviamente que cabe a gente, como desenvolvedor, como engenheiro, né, como arquiteto, pensar em soluções melhores para a dor daquele cliente. Né? Muitas vezes ele não vai saber te falar precisamente o que o sistema tem que ter para poder ajudar o dia a dia de trabalho dele. Mas a gente saber a dor daquele cliente, qual que é a necessidade que ele está passando, nós conseguimos ali entregar para ele uma solução boa e uma solução viável. Tá? Então a gente começa com esse processo de análise. Depois nós vamos para a fase de planejamento, onde definimos estimativas, cronograma, acompanhamento e afins. Nesse desenhozinho que eu botei aqui, ainda está ali cabendo dentro da fase de análise, tá? Mas assim, a gente pode dar uma decupada ali, dar uma expandida, aumentar um pouquinho o zoom, mas sempre lembrando do conceito. No modelo de cascata, as etapas elas vão passando uma a uma e elas não se repetem, tá bom? Depois disso, nós partimos para a modelagem, onde a gente faz a análise do projeto. O que é essa modelagem? A gente vai começar a pensar quais são os requisitos funcionais, quais são os requisitos não funcionais, que tipo de linguagem que a gente vai abordar. Ah, eu vou fazer isso aqui em Java? Ah, eu vou fazer isso aqui em .NET? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estruturar? Quais as ferramentas que eu poderia usar para poder fazer o desenvolvimento desse sistema em especial, tá bom? Depois do projeto, a gente já parte direto para a parte de construção, ou no nosso caso aqui de codificação, que é de fato colocar a mão na massa, pegar, escrever lá, a gente fez o levantamento de tudo que precisa, fez a análise, sabe quando vai atacar, o que vai atacar, então a gente começa a fazer a codificação. Terminando a codificação, nós vamos para a fase de testes.
Nós vamos botar à prova tudo aquilo que nós codificamos, tudo aquilo que nós levantamos. Essa fase de teste ela é muito importante também, que a gente vai validar tudo que foi codificado. Por fim, nós vamos para a fase de implantação. Essa fase de implantação, de fato, é a gente colocar para funcionar, né, o que foi programado, o que foi codificado. Tem um outro modelo também que é muito interessante, que ele chama de modelo em V, porque ele começa a descer, né, o modelo cascata, a gente está aqui de degrau em degrau, depois a gente pode começar a subir, que é onde a gente faz alguns testes de unidade, teste de integração, teste de sistema, teste de aceitação, né? Por isso que é em V, que a gente vai descendo, depois a gente vai subindo, refazendo esses testes, logo depois que a gente faz esse processo de implantação, tá? Por isso que chamamos esse modelo em V, né? Mas agora, nem tudo são flores, né? Por que esse modelo em cascata, hoje, ele é pouquíssimo usado, só em casos pontuais, como eu falei aqui para vocês? Primeiro foi o que a gente já falou, porque raramente, né, hoje desenvolvendo um sistema, a gente não tem a necessidade de voltar para poder analisar de novo algum passo que já aconteceu, né? Então, essa característica do cascata de você não poder voltar, né? Não é que não pode, não é usual voltar para fazer uma análise de um processo que já passou, e isso deixa você com um déficit ali, né? Já deixa você um pouco amarrado. Outra coisa também que a gente comentou, que é muito difícil o cliente saber tudo o que ele quer, né? Então, de repente, a gente fez reunião, fez questionário, ficou observando, gastou um tempão, isso eu vou falar daqui a pouquinho, ficou muito tempo ali pegando informação e não foi tudo que o cliente precisava. Ou então, de repente, a gente pegou uma informação que não vai nem ser utilizada no sistema. A gente só achou, de repente, poderia ser de uma forma, aí acabou vendo que não foi aquela experiência toda que o usuário precisava, né? Tá dando muita volta, foi pensado algo muito grande, muito faraônico, e no final, na entrega, não era aquilo que o cliente estava precisando, né? E outra coisa, esse tempo é muito precioso. Hoje em dia o cliente também nem tem muita paciência para ficar esperando. E o modelo de cascata ele é mais moroso, porque ele não faz entrega parcial. Então a gente tem que passar por todas as etapas, fazer todo o processo e só no final entregar para o cliente alguma coisa e que de repente nem é aquilo que ele estava esperando, né? Então assim, fica bastante complicado hoje a gente trabalhar com o modelo em cascata, mas ele serve de base para a gente ver outros modelos que eu vou passar mais na frente. Vou falar um pouquinho agora do ciclo de vida do modelo espiral. Esse modelo é muito interessante e ele foca muito em análise de risco. O modelo espiral pode ser apresentado como um somatório de dois modelos, o interativo e o sequencial, que a gente vai ver mais na frente. Porém, possuem ênfase na análise de risco e no planejamento. Então, essa análise de risco e planejamento é o foco desse modelo em espiral. Nesse modelo, a entrega do produto é versionada, eu vou explicar para vocês o que seria, e passa por todo esse processo de desenvolvimento. Contudo, essa versão é uma evolução do mesmo sistema. Então, o que acontece? No modelo espiral, quando a gente fala que vai lançar uma versão do sistema, não quer dizer que é parte do que a gente está entregando do todo. Não. No espiral, a gente faz uma versão. Vamos supor que é a versão número 1. E essa primeira versão, quando a gente volta no ciclo, a gente parte dela para continuar fazendo a implementação. Então, a segunda versão é a primeira versão mais o somatório do que a gente desenvolveu na segunda versão. O que é a terceira versão? A terceira versão é a segunda versão mais um somatório de informações que nós fizemos no terceiro incremento. Tá? O modelo espiral ele foi desenvolvido lá em 1988 e trata de uma abordagem cíclica, né? Então nós temos ciclos de desenvolvimento, como está mostrado na figura aqui que eu botei de exemplo. Tá? Essa figura, vocês podem ver que ela está dividida em 5 aqui, né? Como se fosse uma pizza, ela está seccionada em 5. Tirando a parte que é de implementação, né? A gente tem as outras 4 partes que são muito importantes, que é a viabilidade do projeto, tá? Que no nosso desenho aqui
tais como levantamento das necessidades. Depois a gente vai ter definição de requisitos do sistema, que está aqui como análise das alternativas. Depois a gente vai ter o projeto, né, em si, e depois o desenvolvimento. Vocês podem reparar que ele lembra um pouco ali o cascata, né, que a gente também é dividido em etapas. Só que a parte mais interessante é que essas etapas elas vão se incrementando, então a gente consegue voltar com mais facilidade para poder fazer uma correção, para poder fazer uma implementação, uma correção de curso dentro de alguma ideia que foi pensada do nosso projeto. Então esse modelo espiral começou a se mostrar um pouco mais eficiente na hora da gente poder fazer o desenvolvimento, tá? Então vamos recapitular. O modelo de cascata, que é um modelo tradicional ou clássico, ele vai passando por todas as etapas e a gente não volta. A gente passa por tudo e no final faz a entrega do produto final. No modelo em espiral, a gente já consegue fazer versionamento desses produtos, né, desse produto que a gente vai entregar, para depois poder mandar isso aí, o produto finalizado para o cliente, ou a gente também pode apresentar parte da versão e fazer alguma tomada de correção. Gente, do modelo incremental, eu vou deixar para a próxima aula para a aula não ficar muito comprida, tá? Então, lembrando, como sempre, assistam todas as aulas, tirem suas dúvidas e daqui a pouquinho a gente volta.